noite, tudo bem com todos? Boa noite, professor. Não estou bem, não. Não tá bem, não? Por que você não tá bem? Eu não estou entendendo aqui essas questões, não, professor. Mas a gente vai... Eu vou esclarecer suas dúvidas, beleza? Pessoal, hoje é 25 de agosto, Beleza. nossa terceira aula de auditoria das demonstrações contábeis, né? Está em trâmite aí a atividade avaliativa parcial, valendo 3 pontos, né? Essa atividade avaliativa, eu estou cobrando a NBCTA 200, que fala sobre os objetivos gerais do auditor, né? Então, eu vou partilhar agora na tela a atividade avaliativa, tá bom? E, por favor, manifestem com as devidas dúvidas. Estão visualizando na tela? Ainda não. Nada? Só partilhando. Agora sim, agora não. Beleza. Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Tá aparecendo a atividade? Beleza, então vamos lá. Primeiro eu vou ler ela, tá bom? Na íntegra. Depois a gente tira as devidas dúvidas. As demonstrações financeiras de uma empresa são preparadas e auditadas sob, só um momento, a suposição de que ela estará em continuidade. As demonstrações contábeis de uma empresa são preparadas sob a suposição de que essa empresa estará em continuidade operacional. Portanto, com base nas informações dos textos 1, 2 e 3, tá bom? E no que estabelecem a NBCTA 200 acerca da auditoria independente, justifique como o trabalho do auditor independente poderá ajudar tais empresas conforme situação relatada. Qual situação relatada? Ao texto 1, 2 e 3. Explique como o ceticismo profissional e o julgamento profissional afeta a decisão do auditor de emitir uma opinião acerca da continuidade de atividade de uma empresa. Vamos lá. Então vamos ler os três textos. Texto 1. A Covid-19 provocou uma crise econômica mundial e muitas empresas brasileiras vêm enfrentando dificuldades para manutenção das suas atividades operacionais. Se destaca entre essas dificuldades a insuficiência de caixa e o aumento da inadimplência, né? Então, qual que é a realidade de muitas empresas? As empresas diminuiu a capacidade de gerar caixa, consequentemente, essas empresas não estão conseguindo cumprir com as obrigações nos respectivos prazos de vencimento. Então, está aumentando a inadimplência, né? No texto 2, fala o seguinte: como solução para o enfrentamento desta crise em função do Covid, as entidades buscam a captação de recursos através de linhas de créditos e empréstimos. Portanto, para que esses recursos sejam liberados, os bancos analisam as demonstrações contábeis para verificação da situação financeira e econômica da empresa. Ok? Então vamos lá. Texto 1 fala da crise econômica instaurada. Texto 2 fala da solução que as empresas estão buscando, que é captar recurso de terceiro. E o texto 3, ele fala da condição que os bancos, a condição para que os bancos liberem esse crédito, né, esses empréstimos. Então, o texto 3 fala o seguinte: a verificação da situação econômica da entidade se dá
por meio de análise para constatação de indicativos quanto a condições futuras da empresa manter suas operações e gerar caixa para pagar a dívida. Então, vamos lá. O banco, o texto 3 falando da verificação que é realizada pelos bancos, né? Mas o que é essa verificação? É analisar as demonstrações financeiras da empresa e calcular indicativos para avaliar a condição futura da empresa pagar esses empréstimos. Ou seja, a crise econômica está instaurada, as empresas buscam solução em empréstimos e o banco só vai emprestar se ele ter certeza, se ele verificar através de verificação, né, se a empresa está em uma situação econômica que futuramente vai gerar caixa para pagar essa dívida. Tá? Então vamos lá. Os 3 textos. Deixa só um momento, galera. Tanto o texto 1, o texto 2 e o texto 3, você vai basear neles para responder às questões. O que a questão pede? Como o trabalho do auditor independente poderá ajudar tais empresas conforme situação relatada? Qual situação relatada? Essas empresas que estão em crise econômica e que estão buscando financiamento. Vamos lá. NBCTA 200, né? Porque a questão fala que é para responder com base no texto 1, 2 e 3 e a NBCTA 200. O que é a NBCTA 200? É a norma de auditoria que fala sobre os objetivos gerais do auditor independente, ok? O que essa norma fala? Aí eu pergunto aqui para quem participou da nossa aula de NBCTA 200. Qual que é o objetivo do auditor independente? É uma pergunta. Validar as demonstrações contábeis da empresa? Validar as demonstrações contábeis da empresa. O que mais? Que é a participação de outros. Aumentar a confiança. Aumentar a Obter confiança. segurança razoável das demonstrações contábeis. Obter segurança razoável. Diversão relevante. Exatamente. E aí, Renato e Elber? Guilherme? É isso aí, professor. Isso aí, né? Beleza. Então vamos lá, galera. Então, vocês o que disseram está certo, né? Vamos lá, beleza. Então, eu vou perguntar. Como o trabalho do auditor independente poderá ajudar tais empresas? O que essas empresas estão buscando? As empresas estão enfrentando uma crise econômica e elas estão buscando o quê? A captação de créditos e empréstimos nos bancos. Os bancos só vão liberar se eles tiverem o quê? Demonstrações contábeis confiáveis. Vamos lá. Como o trabalho do auditor independente poderá ajudar tais empresas? Vocês vão ler o slide da NBCTA 200 que vocês vão conseguir responder. Ficou mais claro agora, galera? Ficou mais claro? Clareou? Senhorão? Professor, uma dúvida. Eu vou fazer uma resposta para os 3 textos só? Não. Ou cada texto tem que dar uma resposta? Na verdade, é assim, galera. O texto 1, 2 e 3 são situações, tá? O texto 1 fala que algumas empresas, em função da crise econômica, estão com dificuldades financeiras. Essas empresas que estão com dificuldades financeiras, no texto 2 fala que elas estão buscando solução. Qual solução? Captação de recursos de terceiros. E o texto 3, ele complementa a condição do banco para conceder esse empréstimo, esse recurso. Então veja que o texto 1, 2 e 3 são situações cronológicas.
você não tem que responder nada do texto 1, 2 ou 3. Você vai ler o texto 1, 2 e 3 e o slide da NBCTA 200 e responder as perguntas. Quais são as perguntas? Como o trabalho do... Pois não. Quais as perguntas que é para responder aqui? Aqui, ó. Como o trabalho do auditor independente poderá ajudar tais empresas conforme situação relatada. Qual que é a situação relatada? Texto 1, 2 e 3. Ok? Aí, no caso, o NBC, o slide está lá no mentor? Está lá no mentor. Está lá na aula 2. Então, vocês vão lá na aula 2, tem o slide da NBCTA 200, tem os vídeos, aula, videoconferência, vocês vão conseguir responder essas questões, tá bom? Então, não precisa ser... É uma resposta respondendo isso. Como o trabalho do auditor independente poderá ajudar tais empresas conforme situações relatadas no texto 1, 2 e 3. Aí, beleza, professor, mas eu não sei como que eu vou responder isso. Como que eu vou responder? De que forma o auditor vai ajudar? Aí você vai ler a NBCTA 200, que fala dos objetivos gerais do auditor e da auditoria independente. Aí você vai conseguir elaborar a sua resposta. Pois não, pode perguntar. Perfeito, professor. Tá. Aí, além de você falar de que forma o auditor independente vai ajudar tais empresas, explique como o ceticismo profissional e o julgamento profissional afeta a decisão do auditor de emitir uma opinião acerca da continuidade da atividade de uma empresa. Vocês vão me perguntar, professor, você está falando agora de ceticismo e julgamento, o que é isso? Lá na NBCTA 200, no slide, explica. Lá eu conceituo o que é ceticismo e o que é julgamento. Aqui eu posso dar um adendo para vocês. O que é ser cético? Alguém lembra? O que é o ceticismo profissional? Ceticismo profissional é o perfil que um auditor tem que ter. O que é ser cético? Alguém lembra? Ser desconfiado, ter alerta com tudo, ser uma pessoa chata, assim. Ele vai ter que perguntar, indagar. Ótimo, ela sintetizou, você é uma pessoa chata. Tá certo. Lília, boa noite, tudo bem, Lília? Tá me ouvindo, Lília? Tudo bem, professor, boa noite, tudo bom? Tá vendo isso aqui? Eu tô. Que lindo, hein? Que bom que você tá usando. Então vamos lá. Uma pessoa cética é isso que a Angélica falou. É ser desconfiado, né? Não, eu estou auditando uma empresa que tem honestidade. Eu conheço essa família, é uma família íntegra, honesta. Opa! Auditor não trabalha com achismo. Ele tem que certificar através dos seus procedimentos. Então ele tem que sempre ser cético, né? O auditor, ele trabalha no processo de indagação, ele vai indagar a mesma pessoa várias vezes, por quê? Porque ele está sendo cético. E o julgamento profissional é a experiência desse auditor. Quanto maior a experiência do profissional, maior vai ser o julgamento profissional. Você já viu falar, não sei se alguém aqui já foi auditado, mas nas empresas que sofrem exame, nas empresas que se tem exame de auditoria, é muito comum os funcionários falar assim, o faro do auditor. O que é o faro do auditor? Eu posso ter lá 1000 notas, entendeu? 5 tem problema. Na amostra que o auditor faz, vai ter essas 5 notas com problemas. O que é isso? É julgamento. O cara, ele tem uma experiência, ele sabe como conduzir o trabalho. Então, o que o ceticismo, que é estar em alerta, principalmente para essas empresas que estão com essa situação econômica, né? O que? Descontinuidade. A economia, a crise econômica, causa uma instabilidade, uma insegurança nessas empresas, porque diminui o faturamento, manda embora funcionário, enfim, não consegue cumprir com as obrigações.
e coloca em xeque a continuidade operacional. Então, esses auditores, nesse momento, eles têm que estar em alerta, têm que redobrar o ceticismo profissional e o seu julgamento. Por quê? Porque vou dar um exemplo para vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos supor que a firma X está auditando a empresa Y. A empresa Y está nessa situação relatada. A crise econômica, em função da Covid de 2019, diminuiu o faturamento, as empresas estão com dificuldade essa empresa está com dificuldade de quitar as suas obrigações, e essa empresa entrou em um processo de descontinuidade. Aí o que acontece? A firma X mandou uma equipe inexperiente auditar a empresa Y. O que acontece? Mandou lá um auditor que ele não é tão cético, não tem tanto julgamento profissional. Aí os auditores conduziram a auditoria de uma forma equivocada e eles emitiram uma opinião sobre as demonstrações contábeis dessa empresa X, falando que este balanço está livre de distorções relevantes. Ou seja, a firma de auditoria, né, ela deu o seu parecer aumentando a credibilidade deste balanço e falando que esse balanço, ou seja, ela não mencionou que essa empresa está em descontinuidade. O que vai acontecer? O banco, na hora de analisar, ele pode conceder o empréstimo com base nesse parecer que está assegurando, que está dando credibilidade a essa demonstração contábil. E, na verdade, essa demonstração contábil foi manipulada pela empresa para conseguir crédito. Olha só o problema. O que acontece? A empresa de auditoria poderá responder solidariamente com responsabilidade civil e criminal? Com certeza. Então é por aí que vocês têm que direcionar, tá? Explique como o ceticismo profissional e o julgamento profissional afeta a decisão do auditor de emitir uma opinião acerca da continuidade dessas empresas que estão nessa situação relatada no texto 1, 2 e 3. Pessoal, fui claro? Mais alguma dúvida? Beleza. Vamos continuar então. Professor. Oi. Eu tive uma explicação uma vez sobre ser cético, que era bem ligadinho, assim, a Tomé, que eles falaram. Fizeram até um trocadilho com Tomé, porque eles falam que cético é quem não acredita em nada, né? Quem duvida de tudo e só acredita no que ele consegue provar. Exatamente, perfeita comparação. É isso aí. E é muito o que o empresário tem que ser, né, Lilian? No dia a dia nas empresas, né? Exatamente. Tem que ter um ceticismo. Exatamente, é isso aí. Pessoal, então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a NBCTA 300. Cada assunto é uma norma diferente. Estão visualizando o slide? Obrigado pela força aí, professor. Já ajudou bastante, já. Beleza. Estão visualizando o slide? Sim? O slide está na tela? Sim, dá para ver. Beleza. Então vamos lá. NBCTA 300, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 300. Fala sobre o planejamento de auditoria, né? Então, antes da equipe de auditoria entrar em campo, o planejamento, ele é prévio, ele inicia antes do trabalho em campo. Mas o que é esse planejamento conforme a norma NBCTA 300? Esta norma de auditoria trata das responsabilidades. Só um momentinho, deixa eu. Esta norma de auditoria trata da responsabilidade do auditor independente no planejamento da auditoria. Então vamos lá. É uma norma da responsabilidade do auditor na condução do planejamento da auditoria. Sendo no contexto das auditorias recorrentes, ou seja, que não seja a auditoria inicial pela primeira vez, mas a auditoria que está recorrente, né? Todo ano a empresa vai lá e faz a auditoria, essa norma é aplicada. O que significa a palavra planejamento? Planejar significa estabelecer metas para que o serviço de auditoria seja realizado dentro de um padrão de qualidade, respeitando o tempo previsto. Porque como que funciona? Funciona assim, ó.
A firma de auditoria, quando ela vai fechar um contrato, ela tem que estabelece-se as horas que serão gastas naquele projeto, né? A gente chama de projeto. Projeto na empresa X, projeto na empresa Y. Então, naquele projeto, é estabelecida a quantidade de horas que serão gastas. E a empresa vai pagar por hora gasta naquele projeto, que é o exame de auditoria. Então, o planejamento vai assegurar que o trabalho seja feito dentro daquela quantidade de horas contratadas pela empresa, mantendo um padrão de qualidade, né? Por exemplo, se as horas contratadas foram 2 semanas, o trabalho terá que ser feito em 2 semanas. Então, o planejamento não inicia quando a equipe está lá, quando o relógio está correndo das 2 semanas. Inicia-se antes, para que o trabalho seja planejado, para que seja feito dentro de uma qualidade, seja um trabalho eficaz dentro do tempo previsto. O planejamento inicia antes da equipe entrar em campo e estende até o final do trabalho, ou seja, até a entrega do relatório de auditoria. Então, assim, a palavra planejamento ela é constante na auditoria. Então, ele inicia previamente ao trabalho de equipe em campo e ele vai se reformulando até o final do projeto. Ok? Então, vamos lá. A NBCTA 300, quando fala sobre o papel e oportunidade do planejamento, diz o seguinte: planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o desenvolvimento de plano de auditoria. Então, lá na norma, fala que este planejamento ele vai auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria. Quando eu falo áreas, vamos lá. O que o auditor audita mesmo, galera? O que o auditor audita? Auditor independente? As demonstrações contábeis. Beleza. O auditor audita as demonstrações contábeis. Beleza. Aí tem uma parte que fala o seguinte: o planejamento vai auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes. Que áreas são essas, professor? As áreas importantes da demonstração contábil. Então, por exemplo, eu tenho lá o balanço patrimonial da empresa Y. Eu tenho o estoque, eu tenho disponibilidade, eu tenho clientes, eu tenho imobilizado, eu tenho impostos a recuperar, eu tenho no passivo fornecedores, eu tenho impostos a recolher, eu tenho salários a pagar, eu tenho capital social no PL, ou seja, eu tenho diversas áreas dentro do balanço, várias rúbricas. O planejamento, ele vai mapear a extensão dos procedimentos que serão realizados, quando eu falo procedimentos, são os testes de auditoria, que serão realizados dentro dessas áreas do balanço da empresa. Então, quando a equipe estiver em campo, a equipe já vai saber o que fazer em cada área e quais as áreas de maior importância. Consequentemente, as áreas de maior importância, vou dar um exemplo claro para vocês. Eu tenho a empresa prestadora de serviço e a empresa comércio, né? Vamos lá. O estoque é uma área importante para o comércio, sim ou não? Sim. Sim. O estoque é uma área importante para a prestadora de serviço? Não, porque é mais mão de obra, né? Exatamente, isso aí. Então, o planejamento vai definir tudo isso. Então, ele vai avaliar a atividade da empresa e quais aquelas contas do balanço patrimonial que têm maior importância. Consequentemente, as contas de maior importância, os procedimentos serão estendidos. Essas contas terão mais testes de auditoria. Bom, o planejamento também vai auxiliar o auditor a identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais. Então, nessa análise prévia que é feita no planejamento, o auditor já consegue, através do seu ceticismo profissional e julgamento profissional, identificar problemas potenciais. Só para vocês entenderem, vamos supor,
eu estou fazendo o planejamento da empresa Y, né? Para eu realizar esse planejamento, eu solicito as demonstrações contábeis. Eu estou analisando as demonstrações contábeis dessa empresa e eu verifico que ativo não está batendo com o passivo. Opa! Eu só vou para campo se ativo estiver batendo com o passivo. Então, é um problema potencial que eu já identifiquei no planejamento. Percebam. Por quê? Porque se eu não perceber isso no planejamento, a minha equipe vai chegar em campo, ativo não está batendo com o passivo, a empresa vai ter que fazer conciliação contábil e vai ser uma perca de tempo, né? Então, vamos lá. Planejamento também auxilia o auditor a organizar adequadamente o trabalho de auditoria. Então, ele organiza esse trabalho para que o trabalho seja realizado de forma eficiente. O planejamento, ele auxilia na seleção dos membros de equipe. Então, vamos supor, eu tenho uma firma de auditoria, tem 40 funcionários. Aí, naquela semana, eu vou ter que atender 5 projetos de auditoria. Aí, eu tenho 5 projetos. E tem um desses projetos que tem uma complexidade imensa. Um projeto difícil. Como que eu identifico isso? No planejamento. O planejamento prévio vai identificar quais dos 5 projetos tem essa complexidade. Então, eu vou selecionar aqueles membros com maior experiência, para que a minha auditoria não seja comprometida. Então, o planejamento auxilia na seleção de equipe, com níveis apropriados de capacidade, competência, aos riscos esperados e na alocação apropriada de tarefas, tá bom? O planejamento também vai auxiliar na coordenação do trabalho, realizado por outros auditores e especialistas, ok? Então, ele ajuda o encarregado de equipe na coordenação dos trabalhos. Funciona assim, pessoal, só para vocês entenderem na prática, vamos supor que nós somos uma equipe de auditoria, tá? Nós vamos auditar a empresa da Lília. Chegou lá, eu sou sênior e vocês são meus assistentes. Como que funciona? Previamente, eu já solicitei à Lília os demonstrativos contábeis, eu já fiz o planejamento, eu já sei a atividade econômica da Lília, eu já sei de quem a Lília compra, os principais clientes da Lília, os principais fornecedores da Lília, eu sei os problemas potenciais que a Lília enfrenta, tudo isso eu já sei no planejamento. Quando eu chegar com a minha equipe lá na empresa da Lília, que nós iniciarmos o processo de auditoria, eu vou conseguir coordenar. Então, eu vou fazer o seguinte, o Renato vai pegar disponibilidades. A Angélica é uma assistente com mais experiência. Então, Angélica, por favor, inicia a parte de estoque. O Guilherme também é um assistente experiente. Guilherme, por favor, analise imobilizado. É assim que funciona, tá bom? E eu, como responsável pela equipe, vou coordenar esses trabalhos. E o planejamento me ajuda. Planejar a auditoria das demonstrações financeiras, o objetivo, conforme a norma do planejamento, é planejar a auditoria das demonstrações financeiras de forma a realizá-la de forma eficaz, para que o trabalho seja eficiente. E planejando, eu vou ter... Como que eu planejo isso? Qual que é o objetivo do planejamento nesse planejar a auditoria? O obedecimento das atividades da empresa previamente. Isso vai facilitar o cumprimento, a realização da auditoria e vai assegurar que as áreas importantes da empresa serão analisadas e haverá uma asseguração razoável de que aquelas áreas estão livres de erros e distorções. Planejamento vai identificar os problemas potenciais. Ele vai me ajudar a estabelecer a natureza, a oportunidade e a extensão. Atenção, o que é isso? O que é estabelecer a natureza, a oportunidade e a extensão? Através do planejamento, eu consigo identificar quais as áreas mais importantes da empresa para a auditoria. E em cada área, eu vou definir a natureza, o que eu for realizar, que tipo de teste eu vou realizar, quando que eu vou realizar esse teste, ok? Nessas áreas. E a extensão. Quais testes serão necessários? Até que fase que eu vou para ter uma segurança razoável? Claro que é um planejamento. Às vezes, no processo, na execução do serviço,
eu posso mudar, não tem problema, porque o planejamento, ele não é, somente no início. Ele se inicia previamente e ele só vai acabar lá no final, quando eu entregar o trabalho. E definição e divisão das tarefas, que é o que eu expliquei para vocês. Eu vou dividir as tarefas de acordo com a experiência de cada auditor. Conforme a norma, os requisitos para que o planejamento seja feito é envolvimento dos membros-chaves. Então, não adianta eu mandar um assistente de primeiro ano fazer um planejamento. Ele não vai conseguir, porque ele não tem julgamento profissional. Então, o planejamento ele é feito pelos membros de maior experiência, que geralmente é o sênior, né, que é o responsável pelo projeto, e o gerente de auditoria. O planejamento, ele visa estratégia global, definindo o alcance, a época da auditoria, de que forma essa auditoria será realizada. E essa estratégia global, ela é definida, como que ela é definida? Ela identifica as características do trabalho, ok? Define os objetivos do trabalho, considera os fatores que o auditor são significativos, ela vai ajudar a considerar dados das atividades do trabalho, que é as atividades, existe na auditoria, só para vocês entenderem, funciona assim, ó. Nós estamos no dia 25 de agosto de 2020, né? Então, ou seja, vai chegar 31 de dezembro de 2020, vai encerrar o ano civil. E os contadores, a partir de janeiro de 2021, vai começar o processo de fechamento das demonstrações contábeis de 25 de agosto de 2020. Então, geralmente, os 3 primeiros meses do ano é uma correria, porque os contadores têm que fechar. As empresas, as grandes empresas, elas têm metas. Tipo assim, eu quero... O diretor fala assim, o presidente fala o seguinte, eu quero as demonstrações contábeis fechadas até 31 de janeiro. A equipe de contabilidade tem que se virar nos 30 para fechar essas demonstrações. Após o fechamento dessas demonstrações, vamos supor que a empresa fechou as demonstrações contábeis lá no dia 31 de janeiro de 2021. Aí a empresa vai requerer, vai solicitar a visita da auditoria externa, para que a auditoria audite essas demonstrações contábeis encerradas em dezembro de 2020. Mas quando que a auditoria vai realizar o trabalho? Lá em fevereiro ou março de 2021. Aí você pensa, a auditoria vai ter que auditar o ano inteiro, vai dar muito trabalho. E todo mundo fecha mais ou menos na mesma época. O volume, a demanda para a empresa de auditoria é muito grande. Então, como processo de planejamento, existem as visitas preliminares. O que são essas visitas preliminares? As firmas de auditoria, elas visitam seus clientes de junho em diante, que são os períodos tranquilos. Então, por exemplo, agora é agosto de 2020, nós aqui, equipe de auditoria, poderíamos estar fazendo uma visita preliminar nessa empresa que vai encerrar em 31 de 12 de 2020. Então, agora, nesse momento, a gente vai fazer testes de auditoria até 30/6. Vamos auditar o primeiro semestre de 2020. Aí a gente vai fazer bastante teste, um volume alto de teste, para que quando chegar lá em fevereiro de 2021, nós temos uma segurança para que o trabalho seja realizado no menor tempo e não comprometa a segurança razoável de que essas demonstrações contábeis estão livres de erro e distorção. O planejamento, isso é tudo planejado, tá bom, galera? Então, vamos lá. Também a estratégia global, ela vai determinar a natureza e a extensão, que é o que eu disse para vocês. Que tipo de teste, quando será feito, se vai ser na visita preliminar ou na visita final, e até que fase que eu vou. Eu não quero adentrar muito, porque senão vai confundir vocês. A gente vai ter uma aula, a gente vai estudar só procedimentos de auditoria, a gente vai aprender como auditar as contas, tá bom? Nesse momento, que eu quero que vocês entendam é que o planejamento que define tudo isso, que tipo de teste será realizado. E o plano de auditoria, o que é? Quando o auditor estabelece a estratégia global, ele consegue dizer um plano. Um plano é um plano de ação. Lembra de plano de ação? O que é? Por exemplo, o empresário, quando tem um plano de ação, ele tem uma meta e ele tem que cumprir com aquela meta. E ele desenvolve um plano de ação para que aquela meta seja atingida. A auditoria, da mesma forma. O planejamento, dentro do planejamento, tem que ter uma estratégia global, um plano de ação, que é o plano de auditoria. Esse plano, ele vai definir
quais os procedimentos que são realizados, né? A natureza, a época e a extensão desses procedimentos. Ele vai definir todos os outros procedimentos de auditoria necessários e ele vai definir de que forma que a equipe de auditoria vai realizar o trabalho. E tanto a estratégia global como o plano de auditoria, eles devem ser documentados. Mas como assim documentados? De acordo com a NBCTA 230, que fala de auditoria. Como assim documentado, professor? Já eu te mostro. Quem prepara o planejamento de auditoria? Como eu te disse, são os membros de maior experiência, geralmente o sênior e o gerente. E quais são os exemplos de planejamento? Bom, no planejamento, se tem um conhecimento da atividade econômica e da estrutura operacional da empresa, conhecimento das legislações aplicáveis à empresa. Por exemplo, definição de maior testes nas visitas preliminares. Sempre que possível, prepare o pessoal da empresa em prol de facilitar algumas informações. Não Yasmin, tá vendo aqui, ó? O que você faz lá na sua empresa? Você pode, por favor, compartilhar com o pessoal o que você faz lá com a área de imobilizado? Para o pessoal entender? Oi, prof. Dentro do planejamento dentro do planejamento de auditoria, o que acontece? Um dos requisitos é envolver o pessoal que trabalha na empresa para facilitar a informação para o auditor. Compartilha com o pessoal o que você faz lá na sua empresa, na empresa que você trabalha, para facilitar os auditores. Nota explicativa, a gente já tem um programa até que a gente anexa todo mês os relatórios. Tipo, tem o balancete, que é o relatório da contabilidade. E eu tenho que anexar os meus controles do ativo nesse programinha. Controle do quê? Que concilia. Controle do ativo imobilizado, a ficha do ativo. Tá. Grupo de bem, conta, valor, depreciação mensal, taxa, tudinho, vai lá. E isso tudo, pessoal, foi alinhado entre a equipe de auditoria e a empresa que ela trabalha. Qual a informação... Aí tem um formatinho que já deixa... O formato. Qual é o formato que a empresa de auditoria quer que essa informação seja alimentada? Isso é planejamento. Porque se a empresa de auditoria não tivesse alinhado com o cliente, o que ia acontecer? A equipe ia chegar em campo e ia ter que preparar essas informações, ia perder tempo. Então, já foi alinhado com os funcionários da empresa. Os funcionários da empresa é envolvido nesse processo. Isso é planejar. Outro exemplo é o controle interno, revisões analíticas sejam executadas. Isso aqui eu vou comentar na próxima aula, tá bom? Controle interno e revisão analítica. E programa de auditoria, que é aquele plano de ação. Pessoal, nós vimos bastante, né? Vocês devem estar... Então, eu vou sintetizar nos próximos 5, 6 minutinhos, já vai acabar, tá? De forma prática, como que funciona o planejamento de auditoria, tá bom? Nós vamos fazer uma simulação agora. Eu queria chamar a atenção de vocês. Presta atenção aí no exercício. Na próxima videoconferência, no dia 1º/9, eu quero que você tenha 200, e a gente sobre perfil profissional, ceticismo profissional e julgamento profissional. Eu sei sim um exemplo para que o nosso debate seja participativo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês um exemplo, uma simulação de um planejamento. Vamos supor que nós somos uma equipe de auditoria, tá bom? Nós vamos realizar o trabalho no próximo mês. Nossa equipe, todo mundo aqui, nós vamos visitar a empresa no dia 1º de setembro, certo? Só que esse planejamento, 1º de setembro é muito em cima. Vamos supor que a gente vai no dia 1º de outubro, tá bom? Hoje é 25/8. Então, nós vamos fazer o plano... Nós não, né? Vamos supor que... Vamos lá. A Lília é a gerente de auditoria e eu sou o sênior. Então, eu e a Lília e o Renato, nós vamos fazer o planejamento de auditoria, tá bom? Vamos definir aqui, ó. A Lília é a gerente, eu sou o sócio e o Renato é o sênior. Então, nós três vamos fazer o planejamento de auditoria que será realizado lá na Delta Limitada. Então, vamos lá. Hoje nós estamos fazendo esse planejamento
referente à auditoria, a visita preliminar do saldo em 30/6/2020, tá bom? Esse planejamento é o planejamento para a visita preliminar, não é a visita final. Final é quando a empresa encerra suas demonstrações no final do ano. Então, isso aqui é um modelinho, não é padrão, mas esse é um modelo. As firmas de auditoria ou os auditores independentes, eles vão desempenhando seus modelos de acordo com a sua necessidade, mas sempre respeitando a NBCTA 300. Então, aqui a gente colocou que a data base da auditoria é 31/12/2020, só que a gente está auditando o saldo em 30/6, que é uma visita preliminar. Essa empresa fica em Cuiabá, e a data da preparação do papel, isso aí é um papel de trabalho, tá? Nós estamos documentando o planejamento de acordo com a norma. Foi preparado pelo sócio, por mim, ok? Com a ajuda da Lili e do Renato. Então, vamos lá, profissionais envolvidos. O planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global, ó, veja bem, nós estudamos esse conceito agorinha, para o trabalho e o desenvolvimento do plano de auditoria. Os participantes dos trabalhos de planejamento de auditoria foram Josimar, sócio de auditoria, Lília, gerente de auditoria, Renato, sênior de auditoria. Se tivesse mais integrantes, eu iria colocar aqui. Pois não. Pode falar. Todos têm que passar para ser auditor ou não precisa? Para ser auditor Para fazer esse independente, negócio de auditoria com vários... Oi? eu vou trazer isso para vocês com maior detalhamento em uma aula, tá? Mas existem alguns requisitos para ser auditor independente. E é a aplicação de uma prova de qualificação técnica. Essa é a sua pergunta? Não, eu falo assim, a empresa contratou para fazer auditoria. Certo. Você tem sua equipe. A sua equipe necessariamente tem que ser todos auditores ou não? Não, eu posso muito bem contratar contador formado. Às vezes o contador é para ser assistente. Na verdade, assim, funciona assim, ó. Para assinar como auditor independente, você tem que ter o CRC e ter qualificação técnica. Essa qualificação técnica é uma prova que você faz. Além do CRC, é uma outra prova para você ter a qualificação como auditor. Então, só pode assinar o relatório de auditoria quem tem essa qualificação. Mas os assistentes de auditoria, por exemplo, como que você aprende auditoria? Na prática, trabalhando. Então, geralmente, os assistentes de primeiro ano, eles não têm essa certificação. Eles vão trabalhando e vão estudando. Aí, é requisito, inclusive, de carreira, né? Para ser promovido, precisa ter essa certificação. Mas não é obrigatório que a equipe, todo mundo tenha certificação. Não, não é obrigatório, tá? Mas para assinar como auditor, tem que ter a certificação, ok? Então, aqui no planejamento, a gente simulou aqui o histórico da Delta Limitada. Nós falamos que a Delta Limitada é uma empresa jovem. Então, nesse momento, no planejamento, eu tenho que falar um histórico. O que aconteceu? Qual é a evolução da empresa? A Delta Limitada é uma empresa jovem, com 5 anos de operação, fundada em tal, sede na cidade de Cuiabá. É uma empresa de capital nacional, atualmente com 3 sócios, lá. Aqui eu vou falar o segmento da empresa, o histórico da empresa, né? Se ela tem filial ou não, tudo eu coloco aqui. O faturamento da empresa, bem como a sua participação nos mercados onde atua, vem crescendo nos últimos anos, sendo que em 2017 faturou 40 milhões, em 2017 faturou 54 milhões, já em 2019, 75. Então ela está evoluindo, né? Fato que fez com que em 2020 a empresa mude seu regime de tributação do lucro presumido para o lucro real. Olha a informação importante. A despeito do crescimento da empresa, não vem apresentando dificuldades em termos de capital de giro para a expansão de seus negócios. Aí eu vou falar os principais clientes dessa empresa, né, os principais fornecedores dessa empresa. Isso tudo é antes de entrar em campo, é no planejamento. O ambiente de controle. Qual que é o controle dessa empresa? A empresa tem uma conduta, uma norma ética, conduta profissional? Eu vou dizer se tem ou não tem. Como que é os controles internos dessa empresa? Ela tem um RP? Como que funciona? A contabilidade interna é terceirizada? Por exemplo, aqui nós colocamos assim, ó,
Como a contabilidade não é processada em um RP, mas sim um sistema à parte do escritório de contabilidade, terceirizado, que prepara as informações contábeis da empresa, não estaremos avaliando ciclos de controle. Informação pertinente. Não é possível, porque não está lá esse RP. O que é controle interno? Eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente vai ter uma aula específica, que é a próxima, que a gente vai falar de controle interno, e vamos falar também de materialidade e revisão analítica. Mas aqui no planejamento eu tenho que falar como que é o controle interno da empresa. Qual é o cronograma de trabalhos? Bom, os trabalhos serão planejados em agosto de 2020, que é o mês que estamos fazendo. A visita interina, que é a preliminar, será analisado testes documentais em setembro de 2020. Bom, nós definimos que seria em outubro, então vamos mudar aqui. Em outubro de 2020, e o trabalho final para fechamento da data base 31 de 12 de 2020 será realizado em março de 2021. Então, eu já planejo todo o meu trabalho. Ok? Após o fechamento final, será emitido o parecer sobre as demonstrações contábeis e uma carta de recomendação de controle interno. Aí eu coloco aqui os relatórios que a minha equipe de auditoria, que a firma de auditoria vai emitir, que é a opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis dadas em 31 de dezembro de 2020 e o relatório de recomendação contendo pontos de controles internos. Aí eu coloco que eu faço uma análise prévia com base na revisão analítica, que veremos como é feito essa análise com maior detalhamento na próxima aula. E aqui no meu planejamento, eu faço essa análise prévia do balanço, discuto em reunião com a administração da empresa e já pontuo aqui aqueles problemas potenciais que deverão ser identificados antecipadamente. Então, por exemplo, tem um problema no cliente, o ativo não está fechando com o passivo. Eu já coloco aqui no meu planejamento, ok? E estratégias de auditoria. Será feito circularizações, que é, por exemplo, circularizar advogados, bancos sobre os saldos, isso tudo eu coloco. Será feito inventário físico, que é contagem de estoque? Se for feito, eu coloco. Se não foi feito, por que não será realizado? Tudo isso eu coloco no planejamento. Qual é a responsabilidade atribuída à equipe? O sócio vai fazer isso, o gerente vai fazer aquilo, os demais vai fazer isso. Isso tudo eu coloco no planejamento. E plano de ação, que é o plano de auditoria, que é os procedimentos que serão executados. Então, eu vou colocar aqui também. Materialidade é algo que eu não vou comentar agora, porque eu vou comentar na próxima aula. Mas a materialidade, como a auditoria não é absoluta, trabalha com amostragem, é feito um cálculo de materialidade para eu identificar quais são os valores materiais. O que é um valor material? Qual o valor que eu vou dar atenção dentro da demonstração contábil como um todo, tá? Então, esse cálculo, ele é matemático e ele é feito considerando o porte da empresa, a atividade da empresa, um monte de fatores que nós veremos na frente. Aqui no planejamento, eu vou avaliar o risco dessa empresa de controle interno, o risco de auditoria. E olha só, continuidade operacional. Já no planejamento, eu já vejo se a empresa tem algum problema de continuidade. Professor, como que você vai conseguir fazer isso só no planejamento, em agosto? Geralmente, as empresas têm questionários prontos que elas mandam esse questionário para a administração, sobre responsabilidade da administração. Por exemplo, a empresa tem algum problema com o banco, a empresa tem alguma dívida, a empresa tem isso, relacionado à continuidade operacional, por exemplo, que a administração vai responder. Aí, com base nessas respostas, eu consigo ter um parâmetro da continuidade operacional da empresa, tá bom? Então, tudo isso, a independência de auditoria, tudo isso é analisado. Eu vou pedir que vocês, depois, com o tempo, leiam na íntegra esse modelo e traga as dúvidas na próxima aula. Mas, pessoal, vou perguntar para cada um aqui, se vocês não entenderam, não quiser participar, tudo bem. Depois dessa aula, da NBCTA 300, e de eu mostrar para vocês como que é o planejamento na prática, o que vocês entenderam sobre planejamento? Eu quero que fale no mínimo uma palavra. Carol, o que você entendeu, Carol, da aula de hoje? Professor, eu peguei bem na metade, não sei não. Elber,
Desliga o Pereirão. Elmer, tá me ouvindo? Tá com som? Tá cagando. Yasmin, Oi, professor. o que você entendeu? Sintetize para mim da aula de hoje. Eu entendi que com o planejamento na auditoria, você já consegue sintetizar a situação da empresa. Que Certo. ali você já vai solicitar informações preliminares, você já vai conseguir ver se de cara ela já está toda lascada, se você vai ter que contratar mais funcionários, se você vai precisar dar mais atenção em alguma área específica. Eu acho que para isso é a função do planejamento, porque a auditoria ela também trabalha com tempo, né? Você não Exatamente. pode chegar lá e ficar Deus dará lá testando tudo e ajudando o pessoal a conciliar. Você já Uhum. tem que chegar e solicitar as informações. Na verdade, você vai solicitar a comprovação das informações. Sim. Então, acho que o planejamento é a forma de você executar o serviço com maior assertividade, assim, e já ter noção, bem antes de iniciar o serviço, a situação da empresa que você vai trabalhar em cima. Pelo menos foi isso que eu entendi. Legal. Lília, Bom, eu entendi que o planejamento é uma organização, né? Que cada um tem que fazer a sua parte e procurar ao máximo antecipar tudo, né? Para que possa evitar futuros problemas e futuros erros que depois de um determinado tempo é mais complicado de se resolver, né? Por isso que exatamente. começa um pouquinho antes. É isso que eu Exato. entendi. Isso aí. Rodrigo, A base que o auditor vai ter, a equipe vai ter, para ter uma visão da empresa e da sua organização ao longo do período. isso aí. O Elber, tá me ouvindo agora? Elber ou Elber? Entendi. Sem Então, microfone. tá, beleza. Então vamos lá, galera. É isso mesmo que vocês falaram. O planejamento, ele vai garantir. Ok? Vocês estão me ouvindo? Sim. O planejamento vai garantir a equipe de auditoria uma sintetização do ambiente, né? Para que quando a equipe entre em ação, ela não se depare com surpresas, né? Desagradáveis. Então, previamente, o planejamento, por exemplo, um fator de suma importância. Se no planejamento tiver muito problema potencial, a empresa já vai sinalizar ao cliente, a firma de auditoria já vai sinalizar ao cliente, olha, não será possível a equipe estar aí no dia 10, porque no planejamento eu vi que essa demonstração não está fechada, tem muitos problemas ainda, vocês vão ter que conciliar. Um exemplo. Se não tem o planejamento, a equipe vai a campo, chegar lá, percebe que a demonstração não está finalizada e vai ser uma perda de tempo, prejuízo para a firma de auditoria. Então, o planejamento, além de assegurar a eficácia dos procedimentos, consequentemente, a qualidade do trabalho de auditoria, também vai garantir à empresa de auditoria uma segurança no seu planejamento de visitas. Mais alguma dúvida? Algum comentário? Não seria antecipação de todo o trabalho que o auditor ia ter na empresa? Não, porque assim, o trabalho vai ser feito durante a execução do trabalho, né? Que é a equipe em campo. Mas, se não há planejamento prévio, o trabalho pode ser dobrado, entendeu? Então, quando há planejamento, a firma de auditoria consegue, de uma forma dinâmica, né, se resguardar de possíveis problemas. Professor, e agora na pandemia, as empresas de auditoria conseguem concluir seu serviço fazendo serviço remoto? Então, aí é uma pergunta. Eu acho assim, eu conheço algumas firmas de auditoria que estão realizando já trabalhos físicos, né? Dentro, claro, dentro das possibilidades, né? Então, assim, a equipe reduzida, com os integrantes, parte dos integrantes fazendo o trabalho remoto, e parte, porque tem trabalho que não tem jeito, tem que ser físico, entendeu?
Isso também é um desafio, né? Que, de certa forma, essa pandemia vai evoluir o processo de como auditar. Porque muitas Pode vezes ser o que até trabalho físico essa pode começar a ser NBT aí que você fala. Pode ser que essa norma pode ter se atualizada devido à pandemia, incluir algumas Sim. formas novas de auditoria remota, né? Bem observado. Mas, assim, o trabalho de auditoria, eu acho que, assim, que as firmas de auditoria, elas vão ter que desenvolver novos mecanismos, né? Então, em vez de... Porque o auditor, ele está acostumado muito com o físico, de olhar o contrato físico e tudo mais, indagar olhando no olho. Então, com essa pandemia, eu acho que é um desafio que as empresas estão enfrentando, né? Mas, assim, ainda, nós estamos nas visitas preliminares, é 25 de agosto. As visitas de fechamento, que muitas vezes exigem esse contato físico, será a partir de fevereiro de 2021. Mas eu acho que as empresas já estão se movimentando, pensando nessas estratégias. Mas eu acredito que os testes preliminares, que são as visitas que ocorrem nesse período, estão sendo feitas de forma virtual. Mas é um desafio, né? É um desafio. Pessoal, mais alguma dúvida? Conseguiram me ouvir bem? Tranquilo? Yes. Então eu vou gravar aqui, vou subir o vídeo lá no portal e aviso vocês, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Obrigado pela participação. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.